O vice-secretário do Departamento de Estado dos Estados Unidos, Christopher Landau, criticou o Brasil em publicação nas redes sociais no sábado. Sem citar nominalmente o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, Landau afirmou que um único magistrado teria usado poderes ditatoriais, ameaçando líderes de outros poderes e famílias com prisão e outras penalidades. Segundo ele, essas ações abalaram a relação histórica entre Brasil e Estados Unidos, incluindo tentativas de aplicar leis brasileiras para silenciar pessoas e empresas em solo americano. O caso ganhou repercussão depois que, em 30 de julho, Moraes foi incluído pelo governo norte-americano na lista de punições da Lei Magnitsky, sob a alegação de violações graves de direitos humanos. Fred, o governo Trump não para de pressionar e vem fazendo uma escalada nas críticas, né, à justiça brasileira. Qual a análise que dá para a gente fazer agora, nesse momento inicial? Isso, nós temos dois pontos, né? A escalada nós temos que colocar da seguinte forma. Essa carta, essa manifestação do Christopher Landau foi replicada em português pela rede social X, né, do Elon Musk, no Brasil, pela conta da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil. E tem uma outra também vertente desses ataques via redes sociais, que é o do conselheiro Jason Miller, que também falou que não vai sossegar enquanto ele não resolver essa questão, né, dos direitos humanos e da liberdade de expressão específica. Mas ele é bem mais direto, né? Ele cita os nomes do Jair Bolsonaro e vai direto também citando Alexandre de Moraes. Tem um pano de fundo aqui que a gente tem que olhar um pouco essas comunicações. Primeiro, apesar do Christopher Landau ser o subsecretário, né, e isso ter sido compartilhado pela embaixada, não é uma manifestação formal oficial do Departamento de Estado, certo? São manifestações nas redes sociais, certo? Há um espaço para a escalada ainda desse confronto, né? E que pode ir muito além, chegar inclusive como chegou a questão do tarifaço na esfera presidencial do Donald Trump, né? Mas por enquanto ele está ocorrendo nas redes sociais e há uma pressão muito forte. A parte que é oficial e realmente muito complicada é a aplicação da Lei Magnitsky contra o Alexandre de Moraes, e essas comunicações acabam apontando também a possibilidade de que ela seja estendida, por exemplo, para a esposa do Alexandre de Moraes ou para outros ministros do STF, né? O que complicaria ainda mais a questão do julgamento do presidente Jair Bolsonaro. Mas, vamos lá, tem mais uma camada aqui nessas discussões, né? Quem é Christopher Landau? Christopher Landau, o subsecretário, ele foi embaixador dos Estados Unidos no México, no Chile, na Venezuela, teve uma formação grande no Paraguai, é fluente em espanhol, é um homem muito bem preparado, mas também ele é uma das linhas de frente da ação conservadora dos Estados Unidos nas redes sociais. Ele é muito ativo nisso e ele faz questão. Ele fez mobilizações quando era embaixador no México, justamente nesse sentido, e ele é uma pessoa que tem um grande trânsito tanto nas redes sociais quanto no movimento conservador norte-americano, que tem sido a base de sustentação dos republicanos e do governo Trump. Outra pessoa, o Jason Miller, é uma segunda pessoa também que tem muita atividade contra, no caso do ex-presidente Jair Bolsonaro. Primeiro, ele é ex-conselheiro do presidente Donald Trump na campanha presidencial de 2024. Mas não só isso. Ele também foi CEO de uma rede social e um microblog, né, que é uma sigla em letras, né? Como é que só para eu poder recuperar minha colinha aqui, o GETTR, uma rede social com microblog, 175 mil seguidores, especializado para o bloco dos conservadores, certo? Ele foi
CEO até 2023, quando ele se desligou para ser o conselheiro da campanha do Donald Trump. Em 2021, ele veio ao Brasil participar da Conferência da Ação Política Conservadora, o CEPAC, do qual Eduardo Bolsonaro também é membro e do qual o Landau também fez apresentações nas edições de 2021 e 2022, inclusive na edição do México. O Jason Miller, ele esteve em 2021 nessa reunião do CEPAC no Brasil e ele, entre outras autoridades norte-americanas, ficou detido por 3 horas no aeroporto de Brasília para prestar declarações no inquérito presidido por Alexandre de Moraes, investigando interferências de Jair Bolsonaro sobre a questão eleitoral e a liberdade de imprensa, né? Então ele havia vindo aqui falar sobre essa questão das big techs e da penetração das redes sociais conservadoras no Brasil, e ele via um espaço muito grande de crescimento, e antes de ir embora ele acabou ser engolido por essa investigação e ficou 3 horas depondo, e ele guarda uma certa mágoa, ele volta e meia, ele cita isso em alguns momentos, e é uma mágoa que tem sido instrumentalizada dentro dessas relações, né? Uma relação que o Eduardo Bolsonaro tem muito forte com o CEPAC norte-americano. Ô Lari, agora a Gleisi Hoffmann, né, que é a ministra da Secretaria de Relações Institucionais, ela parece que já deu uma opinião, já falou alguma coisa sobre esse assunto também, né? Exatamente, André. O Fred citava, né, tanto a publicação de Landau quanto também de Jason Miller. No sábado foi a do Landau, e aí logo na noite ali, aliás, já era tarde da noite, mas 9 horas da noite, a Gleisi Hoffmann foi às redes sociais, foi ali na conta oficial dela no X para responder ao que Landau havia dito ali no Twitter, e muito bem lembrado pelo Fred, retuitado, né, republicado pela Embaixada do Brasil, dos Estados Unidos no Brasil, aliás, a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, que repostou a mensagem em português, né, porque inicialmente Landau tinha postado em inglês e foi repostada, portanto, em português, e ela citou, eu vou só abrir aspas aqui para a gente ter uma noção do teor mesmo dessa resposta, do inicinho da fala dessa postagem da Gleisi. Abre aspas. A postagem arrogante do subsecretário de Estado dos Estados Unidos é uma gravíssima ofensa ao Brasil, ao STF e à verdade. Quem tentou usurpar o poder em nosso país foi Jair Bolsonaro. Quem está tentando destruir a relação histórica entre os dois países é a família Bolsonaro, estimulando Donald Trump com o tarifaço e sua chantagem contra o judiciário brasileiro. Fecha aspas dessa postagem da Gleisi. Ela continua uma mensagem longa no X, mas para destacar também, acho importante a gente observar que quem foi escalada, né, para fazer essa resposta foi justamente Gleisi Hoffmann, ministra das Relações Institucionais. A gente sabe que é ela que faz a ponte ali, principalmente governo e Congresso Nacional, onde a gente tem visto aí uma oposição muito inflamada nesses últimos dias. E Gleisi Hoffmann sempre foi conhecida, né, e muitas vezes criticada por esses posicionamentos mais enfáticos, né? Ela, quando vem a público para fazer uma crítica, ela não poupa muito ali em palavras, né? Inclusive, vale a gente destacar e lembrar aqui também, quando ela foi escolhida para chefiar a Secretaria de Relações Institucionais, havia uma expectativa, havia um temor ali sobre como seria a aceitação e sobre como seria a postura de Gleisi, já que ela sempre foi conhecida por essa postura mais combativa mesmo no Congresso Nacional, à frente no comando ali do PT, e esse tom mais enfático sendo adotado por ela nessa resposta em relação a Landau e toda essa chuva de ataques que integrantes, representantes do governo de Donald Trump ou mesmo pessoas próximas a Trump têm feito à soberania do Brasil. Então é importante também a gente fazer esse pequeno
retrospecto histórico aí de como tem sido a postura de Gleisi Hoffmann, para entender também por que ela é enfática também nessa resposta a Landau que a gente viu no fim de semana. Então, a gente pode ver também, normalmente quando tem essas respostas mais enfáticas, isso bate lá no Congresso Nacional, né? Isso tem uma repercussão também no Congresso Nacional. Então, a partir de amanhã que a gente vai ter, por exemplo, sessão plenária, que o deputado pode subir ali na tribuna e abordar assuntos diversos, vamos ver como que a oposição também se vai falar e como vai falar dessa resposta de Gleisi Hoffmann, pessoal.